Olá, eu sou Thiago Silva, psicólogo e idealizador deste documentário. Há cerca de 10 anos eu conheci essa medicina e todos os benefícios que ela traz para a nossa saúde, tanto física e principalmente emocional. Então, eu vou mostrar para vocês o funcionamento de uma comunidade que faz desde a colheita, fabricação e todo o processo cerimonial. Então, venham comigo, a jornada do conhecimento, ayahuasca e sabedoria antiga. O xamanismo é fundamentalmente prático e orientado para a cura. Ele aborda não apenas o físico, mas também o emocional, o mental e o espiritual, tratando as pessoas como um todo. Essa prática contínua, relevante e influente em muitas culturas hoje, sendo também adotada e adaptada em contextos modernos para a promoção de bem-estar e autoconhecimento. Nesse documentário, vamos embarcar uma viagem pelo conhecimento ancestral para entender a sagrada medicina ayahuasca, usada há séculos por povos indígenas como ferramenta de cura e autoconhecimento. Vamos descobrir como essa bebida é preparada, o seu significado e como ela ajuda as pessoas a se conectar consigo mesmos. Acompanhe-nos nessa jornada sobre essa tradição antiga e seu impacto nos dias de hoje. Abri esse instituto em 2015, o Instituto Om Mani Padme Hum. Eu tinha vindo, na verdade, aqui nesse espaço para morar em 2010 para ser um zelador do espaço. Mas como eu comecei aos poucos aí fazendo ayahuasca, coisa de 2 litros, 3 litros, 5, aí eu me senti que estaria mais, até pela lei, assim, mais amparado para estar fazendo ayahuasca, tirando um CNPJ, né, da instituição. E aí, bem no fim, acabou que começou a rolar, fazer os trabalhos junto, né? E nesse momento nós estamos fazendo a colheita da chacrona em vista do feitio, né? Que é um dos grandes eventos que nós realizamos ao longo do ano aqui no Instituto. É muito especial esse momento para a gente, porque é quando o feitio, de certa forma, já se inicia. Embora normalmente esse feitio de início do ano nós realizamos durante o Carnaval, a gente acaba se reunindo antes para já dar início ao processo de colheita da chacrona, que então é a folha que vai ser produzida a ayahuasca, né? O processo de colheita dessas folhas é muito legal porque é feita toda uma integração entre as pessoas, alguns que vão participar já do feitio efetivamente, e algumas pessoas até de fora têm essa oportunidade de se integrar também. No caso desse feitio em específico, nós iremos retirar 400 quilos de folha de chacrona. O processo da retirada dessas folhas é muito legal porque a gente já entra na frequência do retiro, porque existe toda uma alquimia que acontece, às vezes no invisível, né? Após isso a gente realiza um ritual entre todas as pessoas que participaram desse evento. Raimundo Irineu Serra, mais conhecido como Mestre Irineu, nasceu em 15 de dezembro de 1892 no Maranhão. Foi um influente líder espiritual brasileiro e o fundador do Santo Daime, uma religião que integra elementos do cristianismo com o uso sacramental da ayahuasca. Migrado para a região amazônica, na década de 1910, Mestre Irineu foi introduzido à ayahuasca pelos povos indígenas e profundamente impactado por suas experiências visionárias. Estabeleceu uma doutrina espiritual que celebra a união entre a natureza, o divino e o humano. O Santo Daime caracteriza-se pela realização de cerimônias e consagração da sagrada medicina ayahuasca, em um contexto ritualístico com cânticos, orações e meditações. Mestre Irineu é reverenciado não só por ter fundado tal prática religiosa, mas também
por seus ensinamentos sobre amor, harmonia e justiça, formando uma comunidade que se expandiu além das fronteiras da Amazônia, alcançando adeptos em diversas partes do mundo. O xamanismo é uma prática espiritual e medicinal ancestral que remota há milênios, com raízes em diversas culturas ao redor do mundo, especialmente em sociedades indígenas e tribais. Atualmente, existem movimentos neo-xamânicos que comungam a ayahuasca, frequenciando seus trabalhos com músicas e frequências direcionadas ao propósito estabelecido. Esses movimentos vêm agregando muitos adeptos no Brasil e no mundo, e é sobre essa ótica que vamos abordar nesse documentário. E o xamanismo, ele nos mostra uma filosofia de vida. O xamanismo não é religião, não é nada, é só seguir em frente. E nesse caminho nós tivemos a condição de conhecermos a ayahuasca. Na intimidade nós chamamos de rainha. Os historiadores dizem que ela é conhecida de 5 até 9 mil anos atrás. O que seria a ayahuasca? A ayahuasca é a mistura da rainha, folha rainha, que é a chacrona, com o cipó, que é o jagube. O que é importante dizer é que a chacrona, essa folha chamada como folha rainha, é que ela tem o DMT, dimetiltriptamina. E o que é a dimetiltriptamina? É aquilo que as pessoas dizem que consagram o chá, que é a força, as mirações, é aquilo que faz você conectar com o espírito, conectar com o universo. Os indígenas peruanos dizem que a ayahuasca é o vinho das almas. E esse processo DMT o nosso próprio corpo produz. E o que seria então essa bebida para a nossa consagração? A partir do momento que você toma apenas a chacrona, que tem o DMT, o nosso corpo tem um inibidor do DMT, ou seja, o nosso corpo produz o DMT quando a gente sonha. Muitas vezes as pessoas que fazem esse processo de quase morte também vê esses túneis iluminados, vê muita luz, isso é o DMT também agindo, que faz o nosso papel de estar em contato com o outro lado, com o espírito. Então a gente produz na medida correta. Só que se a gente fizer apenas o uso da chacrona, o nosso corpo inibe o DMT da chacrona. E aí os indígenas, há mais de 5 mil anos atrás, traz então essa mistura com o jagube. O jagube, que é um cipó, ele tem uma enzima que inibe o nosso corpo a inibir o DMT da chacrona. E aí então nós conseguimos consagrar a medicina com o dimetiltriptamina, o DMT, e isso faz com que a gente tenha essa conexão com o espírito, conexão com o universo. A outra vez eu falei já de atenção com os dedos, né? Até meu irmão que bateu o dedo e quebrou o dedo. Agora, se você ficar assim, ó, você vai só fazer força vendo o negócio, não vai. Se você só levantar e puxar, o peso é levantar, o restante é o peso dele mesmo. Só firmar para não respirar. Quando eu comecei a fazer ayahuasca, a pessoa não... O Santo Daime é fechado, lá o UDV é fechado, ninguém encontra o jeito de fazer. Cada um
só conta na linhagem dele. Por exemplo, a linhagem nossa, que a gente chama de xamanismo, é só um rótulo, na verdade, de dizer xamanismo para tirar o foco de doutrinativo e deixar mais universal, né? Então, todas as crenças que vêm se sentem bem dentro do possível, né? Hoje a gente tem pessoas que não aguentam tomar nem um copinho de 50, né? Menos ainda. Naquele tempo era copo de 100 ml e tinha que tomar 100 ml, 3 doses de 100 ml, tomava 300 ml por trabalho. E o pessoal ficava insistindo que tinha que tomar. Agora, hoje eu nem faço insistência nenhuma, cada um tem que sentir, porque às vezes o cara se atropela tudo, daí eu não consigo ver algo que tenha ganho assim quando o cara está sendo arrastado para os cabelos, né, cara? Tem que aprender a caminhar junto, né? Quando foi feito essas panelas gigantes aí, com um sistema de mudança de líquido, né, dos cozimentos de uma para outra através de cano de inox com bomba. Então a Casa do Feitio, quando fez, antes disso a gente fazia no próprio salão ali com gás e tal, fomos tentando aperfeiçoar o método, né? E até hoje, quase todo feitio a gente percebe alguma coisinha assim que dá para ir melhorando, sabe? A gente trabalha ali com 3 caldeirão, com um material e um caldeirão só colocando água para já trazer água quente, para não demorar até esquentar a água assim que enche, e até porque é muito litro. Porque os caldeirão tem um cesto dentro, para que ele não toque, o material não fique encostando nas paredes, né, que queima o material. Então fica dentro do cesto, que falta uns 3 centímetros para chegar na parede do caldeirão. E eu gosto de trabalhar ele de meio cesto para menos um pouco e não para mais, para não ficar muito cheio, até porque a ayahuasca, se ficar muito forte o calor e ele estiver muito cheio, ele transborda que nem café quente, sabe? Eu coloco água nos 2 primeiros panelão e quando eles reduzem, vão cozinhando e abaixo pela metade, aí eu escoo aquele cozimento e ponho no terceiro cesto, no terceiro panelão. Então o terceiro panelão nunca recebe água, ele só recebe cozimento dos 2 primeiros. Aí quando sai o cozimento do terceiro, que já era cozimento do primeiro e do segundo, ele já é daime de primeiro grau, né? Aí depois a gente só ou apura mais um pouco, né? Assim, aí tem o que a turma vão chamar às vezes, e que eu não costumo fazer esse processo de dar nome de 3:1, 5:1, mas se quisesse seria isso daí. Se eu pegar aquele cozimento lá e abaixar 3 vezes, aí eu fiz um daime de 3:1. Então eu sempre aqui eu tento fazer um daime que é para tomar 50 ml, sabe? Aí não tem classificatória, não dá nome de estrela, nem de 5:1, nada. Vienen los guerreros a purificarse con agua y fuego. E o Temazcal, ele surge, cara, naquela região do Novo México, os índios daquela região, mais com peiote do que com ayahuasca. Eles faziam na época, né, até os índios um pouco mais do norte, os Lakota, aquela região, eles faziam como um processo de purificação. Então, por exemplo, a pessoa ia casar. Ela faz um ritual antes de purificação e tal. E aí não é grupo, é uma pessoa fazendo e um assistente só. E não é 1 hora ali, fica meio-dia. Eu não coloco enfoque nenhum aqui, sabe? Deixo acontecer naturalmente, você vai experimentar por você mesmo, sem a ideia de desafio de ter que ficar aquele tempo específico. Ah, Thiago, eu vou entrar na segunda tenda, então não tomo nada agora? Pode tomar um pouquinho, se quiser. Já toma um pouquinho para entrar na frequência, mas a dose completa antes de entrar. Calma nuestras mentes. Agua y fuego es vapor, limpia y sana. Nós temos a prática de, no segundo dia, depois da bateção do primeiro dia, a prática de fazer o Temazcal, na força da ayahuasca. O Temazcal também é uma ferramenta que os nossos povos ancestrais utilizam há muito tempo. Com a ayahuasca e com as condições da tenda, do suor, como eles dizem, na verdade é uma tenda fechada, escura, com as pedras que são alimentadas pelo nosso povo do fogo, o desconforto dessa sauna escura na força da ayahuasca faz a gente mergulhar para dentro de nós mesmos.
buscando todos aqueles sentimentos negativos, todos aqueles traumas e as crenças limitantes que estão dentro, gravadas no nosso corpo, gravadas nas nossas memórias, na nossa emoção. E nesse efeito surge o milagre, que é o milagre de, com a consciência aberta, você iluminar essa sombra. E quando você ilumina, você se reconhece nela. Então o Temazcal é uma das ferramentas que a gente usa aqui no Instituto em alguns poucos trabalhos, porque o Temazcal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Temazcal, assim como a Ayahuasca. Tem que estar pronto, tem que estar firme, porque muitas vezes você acha que você não vai aguentar, mas aguenta. É isso que, com a força da Ayahuasca, a gente percebe. Somos espíritos aqui vivendo essa experiência para ser transformada. E só aqui no planeta, nesse planeta chão, planeta Terra, planeta Água, que nós, densificados na matéria, podemos transformar aquilo que lá nas esferas superiores a gente não consegue encontrar, que são nós mesmos. Nace un nuevo hijo, nace una nueva hija, todo el infinito. Logo mais tarde, a gente tem o luau, previsão de começar por volta das 7 horas. Então assim, os irmãos já puderem se adiantando, almoçando, tomando banho, deixando tudo organizado, para que a gente consiga começar dentro do prazo. A egrégora que esse espaço nos acolhe é muito grande. Nós não estamos sozinhos. Cada um de nós aqui chega trazendo uma grande comitiva. E essa comitiva ela é acolhida. E aqui eles são encaminhados para a luz, porque eles vêm em busca da luz. E aqui tem muita luz. E esses espíritos são encaminhados pelo seu merecimento a esta dimensão de cura e de libertação. A Ayahuasca é a minha fonte de vida. Coloca a minha cabeça em ordem, que purifica a minha alma, minha vida, meu coração e me mantém no caminho da luz, no caminho do bem, no caminho do amor. A Ayahuasca que eu vejo ela na minha vida é sempre como um processo de equilíbrio. Ela vai sempre te mostrar o que você está precisando, não é o que você quer, não é o seu ego. Mas o importante disso é como que ela, de certa forma, afetou a minha vida. Quanto que ela me fez ter mais consciência. Ela é uma amplificadora da consciência. E amplificar a consciência é você conseguir enxergar aquilo que muitas vezes você mesmo sabe, mas esconde. Às vezes a gente põe um enfoque tanto na Ayahuasca, mas não é a Ayahuasca. É você. Você é o único cara que existe, você é a única coisa que existe. Para quem não sabe, a Ayahuasca já é uma bebida, né, uma bebida indígena, aprovada pelo CONAD desde 2010, então é uma bebida que deixou de ser
alucinógena, essa ideia da alucinógena para enteógena, no qual é utilizada para meios espirituais. E hoje eu vejo que a medicina está se abrindo aos poucos, porque a medicina tradicional é um pouco fechada, mas hoje a gente vê grandes faculdades, Universidade Federal da Bahia, USP, fazendo estudos científicos com a ayahuasca. A medicina, de certa forma, hoje está sendo mais conhecida. Há vários estudos com a medicina da ayahuasca para trabalhar pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade. Então você vê Faculdade Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Santa Catarina, a USP, e também está sendo discutido recentemente a possibilidade de trabalhar a ayahuasca dentro do SUS. Então é uma bebida indígena que vem ganhando espaço, mas que ainda é muito desconhecida e tem muito preconceito ainda sobre a bebida. Não é algo que eu converso com todo mundo, é algo importante dizer que a ayahuasca também não é para todas as pessoas. Não é indicado, né, para pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar, ou os que usam medicamento antidepressivos, aí precisam ajustar com o médico, né, que tenha vontade. Todos os espaços que eu frequento para consagrar a ayahuasca sempre tem um processo de anamnese, no qual eles vão perguntar algumas questões da sua saúde para saber se você é apto ou não a consagrar a medicina. E eu tenho acompanhado, né, esse movimento, e tem muitos psiquiatras que estão abertos a essas indicações, discutem com os pacientes, faz um planejamento de diminuir dose, 3, 4 dias da consagração. Então a gente está caminhando. Acho que tem um grande caminho, derrubando os preconceitos, mostrando que a ayahuasca pode ser feita de forma consciente, com segurança. Mas essa medicina, ela me reorientou na vida, ela me fez trabalhar vários vícios e também me fez uma pessoa muito mais calma, muito mais leve, muito mais centrada e muito mais grata. Muito mais grata por estar vivo, muito mais grata por ter saúde e muito mais grato por poder vivenciar essa experiência terrestre. Então eu agradeço muito a medicina, continuo estudando e continuo trazendo luz para essas questões junto com a ayahuasca, porque eu sei que isso é uma possibilidade de trabalhar com muitas pessoas. Então que a ciência acabe avançando, é isso que eu espero, que avance cada vez mais para trabalhar o estudo da ayahuasca. Em 2020 foi aprovada a lei também, na qual é possível se fazer a compra da ayahuasca com o CNPJ a preço do que ela custa ser feita. Trago essa informação primeiramente para dizer que é algo já legalizado, algo estudado pela ciência e também algumas religiões, como é o caso do Santo Daime ou a UDV, a União do Vegetal, já trabalha há muito tempo com essa medicina indígena. Mas o que a gente já tem de estudo científico mostra que a ayahuasca, em relação a placebo, tem mais de 60% de eficácia. Tem um estudo que foi feito com 27 indivíduos que mostrou uma melhora significativa para transtorno de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Outros estudos, eles fizeram a avaliação através de ressonância magnética do funcionamento cerebral pós-uso de ayahuasca. E aí eles viram que algumas vias que em processos depressivos cerebrais ficam ativadas por muito tempo, fazendo com que a pessoa remoa pensamentos e situações ruins, a ayahuasca consegue desativar, suprimir essas vias e melhorar o funcionamento cerebral de outras vias. E o que nesses estudos as pessoas relatam com a medicina é algo muito similar às experiências de quase morte, porque é um contexto de conexão com o todo, uma conexão consigo mesmo de forma profunda e uma sensação de integralidade com o ser. Então, a ayahuasca abre a visão, ressignifica situações. Acho que no estresse pós-traumático, principalmente, a pessoa às vezes consegue reviver aquela situação, mas agora resolvendo a situação, pondo fim no trauma, né? Finalizando e encerrando o ciclo. Então, como que é o processo? A partir do momento que eu consagro a medicina, eu tenho contato com as minhas verdades.
tem contato com as minhas sombras, e isso faz com que eu tenha conhecimento e orientações do que eu devo fazer para a minha vida. Então, além de ser uma bebida legalizada, né, e eu digo legalizada nas religiões do Santo Daime, UDV e algumas casas de rezo xamânicas que têm CNPJ, ela é uma bebida no qual também é consagrada para cunhos medicinais. Então as pesquisas mostram que ela tem uma boa atuação dentro das sinapses. Então ela consegue trabalhar a sinapse para melhorar a oxitocina, melhorar a dopamina, a serotonina. Isso faz com que nós entramos cada vez mais nos seus mistérios, e entrando nos seus mistérios a gente consegue ter uma conexão melhor de como trabalhar essa medicina sagrada e milenar na vida do homem branco. Então, se a gente vê em velocidade o que os estudos têm mostrado, perto de outros antidepressivos que vão demorar 20 dias, 30 dias para começar a fazer efeito, essa medicina com uma semana tem um resultado muito satisfatório. E aqui a gente vai se conectando, conversando com as pessoas. São muitos relatos de casos de pessoas que curaram depressão, desenvolvendo essa espiritualidade. Hoje a medicina tem olhado para o ser humano de uma forma mais integral. Não é só a saúde física, a gente tem que estar bem emocionalmente, tem que estar bem espiritualmente também. A espiritualidade, ela é muito importante para o ser humano. Eu sou um homem branco, eu não sou indígena, eu sou apenas alguém entusiasta que trabalha com a medicina para mim, mas ao mesmo tempo eu procuro estudar para que eu possa esclarecer as pessoas que me procuram. Eu fazia já tai chi uns 15 anos antes de tomar ayahuasca. A grande transformação na minha vida foi o tai chi. A ayahuasca veio acrescentar, ela refinou uma visão, ajudou a refinar a visão, até porque a gente é constante mudança, a gente começa a um refinamento e nunca mais vai parar. Então você aprende a respirar, a trabalhar com energia interna, a liberar o fluxo de energia dentro do seu corpo, para que você possa aproveitar dessa prática. Com dedicação, com disciplina, com comprometimento, a gente consegue acessar outros campos na nossa vida. E a gente leva isso para a nossa vida normal, a nossa vida lá fora, tornando a sua vida lá fora mais fácil, mais simples. É uma ferramenta que para mim eu nunca tinha visto falar, não conhecia e conheci aqui no espaço, nesse instituto, que tem essa prática, que tem essa filosofia e eu aproveito. Então, para todas as pessoas que experimentam essa prática de verdade e começam a sentir essa mudança de fluxo, essa mudança de campo, ela torna o tai chi uma filosofia de vida, uma arte marcial que você consegue controlar a sua energia interna e o seu fluxo de energia. Isso é o tai chi, a minha oração. Quando eu uso a ayahuasca, quando eu estou na força, né, eu trabalho com a respiração do tai chi. Então eu uso a respiração do tai chi para mim fazer a minha meditação. É muito mais fácil para mim entrar em meditação na respiração do tai chi. Muitas vezes eu estou fazendo a minha prática de meditação, mas eu estou fazendo algum movimento. E é onde eu entro em meditação. Eu não preciso estar sentado, eu posso estar de pé, em algum lugar, fazendo a prática, né? Então, essa é a minha particular. Mas eu acho que cada um usa de uma outra maneira, entendeu? Então, é assim que eu tenho Tai Chi na minha vida.
para mim o melhor trabalho que existe com a ayahuasca é o trabalho no encerramento feitio. Que ele vem progredindo, o pessoal vai se soltando, vai ficando mais harmonioso. Isso tudo gera um campo suave. Quando chega no último dia, o grau de gratidão que está com todo mundo assim é extremo, você já fez a outra vez. Então nesse dia eu gosto de sentar no meu canto quieto ali e tomar um copo cheio. Às vezes o pessoal estranha um pouco assim, um mantra tibetano, que é o nome de um instituto que toma ayahuasca, que é coisa de índio. Como eu acho que a gente está num tempo de universalização, essa globalização, né? A gente poder usar todas as coisas boas de todos os povos. Assim como os mantras budista ou hinduísta é outra ferramenta, assim como o tai chi é outra ferramenta, assim como a yoga é outra ferramenta. E hoje a gente poder usar tudo. Então eu acho que o ganho real melhor é quando a gente consegue juntar, né? Não isolar, juntar. Juntar multiplica. E que a gente possa, dentro do Brasil, essa bebida andina, né, que trabalha com os povos da Amazônia, tanto brasileiro, peruano, colombiano, boliviano, que essas medicinas sagradas, essas plantas sagradas, possam trazer um pouco de alento para essa vida muitas vezes tão difícil e complicada. Então agradeço a medicina da ayahuasca, que me traz vida e ao mesmo tempo me faz um cientista e um psicólogo melhor.